Pasta 11. Parecia que Ben tinha se recuperado pouco desde que Thomas o vira na sede. Não usava outra coisa a não ser um calção. A pele para lá de branca, esticada sobre os ossos como um lençol envolvendo um punhado de varetas. As veias, parecidas com cordas, corriam pelo seu corpo, verdes, pulsando, mas menos pronunciadas que no dia anterior. Os olhos injetados de sangue fitavam Thomas como se estivessem olhando para a sua própria refeição. Ben agachou-se, decidido a partir para um novo ataque. A certa altura mostrou uma faca, que segurava com força na mão direita. Thomas estava tomado de um medo nauseante, sem acreditar que aquilo estivesse mesmo acontecendo. Ben! Thomas olhou na direção da voz, surpreso em ver Alby em pé à entrada do cemitério, um mero fantasma na semi-escuridão. O seu alívio foi imediato. Alby segurava um grande arco, uma flecha pronta para ser disparada, apontada para Ben. Ben, repetiu Alby, pare agora mesmo ou não vai ver o dia de amanhã. Thomas olhou de volta para Ben, que espreitava Alby maliciosamente, a língua se projetando entre os lábios para umedecê-los. O que poderia haver de errado com esse garoto? Pensou Thomas. Ele se transformara em um monstro. Por quê? Se me matar, guinchou Ben, projetando gotas de saliva venenosa pela boca, longe demais para atingir o rosto de Thomas. Vai acabar com o garoto errado! Ele dardejou o olhar na direção de Thomas. Esse é o trolho que você quer matar. A voz soava desequilibrada. Não seja imbecil, Ben, disse Alby, com a voz calma enquanto continuava a apontar a flecha. Thomas mal acabou de chegar aqui. Não há nada com que se preocupar. Você ainda está sentindo os efeitos da transformação. Nunca deveria ter deixado a sua cama. Ele não é um de nós, gritou Ben. Eu o vi. Ele é mau. Precisamos matá-lo. Deixe-me arrancar as tripas dele. Sem querer, Thomas deu um passo para trás, horrorizado com o que Ben dissera. O que estava querendo dizer que o vira? Por que pensava que fosse mau? Alby não movera sua arma nem um centímetro, ainda apontando para Ben. Deixe isso comigo e com os encarregados. Nós resolvemos, cara de Mértila. Tinha as mãos perfeitamente seguras enquanto manejava o arco, quase como se o tivesse apoiado sobre um ramo de árvores. Dê meia volta agora mesmo com o seu traseiro esquelético e vá para a sede. Ele vai querer nos levar para casa, disse Ben. Ele vai querer que deixemos o labirinto. Melhor seria todos saltarmos do penhasco. Melhor se nós arrancássemos as tripas de todos. Do que você está falando? Começou Thomas. Cala a boca, gritou Ben. Cala essa boca horrível de traidor. Ben, disse Alby calmamente, vou contar até 3. Ele é mau, ele é mau, ele é mau. Agora Ben sussurrava, quase cantando. Oscilava para frente e para trás, passando a faca de uma das mãos para a outra, os olhos grudados em Thomas. Mau, 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 mau! Ben sorriu, seus dentes pareceram brilhar, esverdeados a pouca luz. Thomas quis desviar o olhar, sair dali, mas não conseguia se mover. Também estava hipnotizado, assustado demais. 2. A voz de Alby soou mais alta, num tom de advertência. Ben! Disse Thomas, tentando dar um sentido a tudo aquilo. Não sou... nem mesmo sei o que... Ben gritou. Um gorgolejo estrangulado de loucura e soltou no ar, desferindo um golpe rasante com a lâmina. Ben gritou. Um gorgolejo estrangulado de loucura e saltou no ar, desferindo um golpe rasante com a lâmina. 3! Alby gritou. Ouvindo-se um estalido seco, o ruído instantâneo de um objeto cortante no ar, seguido de um som oco do encontro no alvo.
A cabeça de Ben pendeu violentamente para a esquerda, girando o corpo até que ele caiu sobre a barriga, os pés apontados na direção de Thomas. Ele não deu um gemido. Cambaleante, Thomas aproximou-se dele. A haste comprida da flecha projetava-se da bochecha de Ben, o sangue escasso, menos do que Thomas esperava, mas vazando do mesmo jeito, preto na escuridão como petróleo. O único movimento era do dedo mínimo da mão direita de Ben que se repuxava. Thomas lutou contra a ânsia de vômito. Ben teria sido morto por causa dele? Era culpa dele? Vamos, disse Albi. Os embaladores cuidarão dele amanhã. O que aconteceu aqui? Pensou Thomas. O mundo girando ao redor dele enquanto olhava para o corpo sem vida. O que foi que eu fiz para esse garoto? Levantou os olhos, querendo respostas, mas Albi já tinha ido. Um galho agitado como o único indício de que estivera ali. Quando saiu da floresta, Thomas comprimiu os olhos em reação à luz cegante do sol. Estava mancando. O tornozelo latejava de dor, embora não se lembrasse de tê-lo machucado. Mantinha uma das mãos cuidadosamente sobre a região onde tinha sido mordido. A outra segurava o estômago, como se pudesse impedir o que agora sentia como um vômito inevitável. A imagem da cabeça de Ben saltava na sua mente, caída, projetada em um ângulo bizarro, o sangue escorrendo pela haste da flecha até se acumular, pingar e se espalhar pelo chão. A imagem da cena foi a gota d'água. Ele caiu de joelhos embaixo de uma das árvores desgrenhadas nos limites da floresta e pôs tudo para fora, fazendo um esforço para vomitar enquanto tossia e expelia os últimos vestígios da bile ácida e desagradável do estômago. Seu corpo todo sacudia e parecia que o vômito não acabaria nunca. E então, como se seu cérebro estivesse caçoando dele, tentando deixá-lo pior, ocorreu-lhe um pensamento. Já estava na clareira havia 24 horas, um dia inteiro. Era isso. E vira todas as coisas que tinham acontecido. Todas as coisas terríveis. Com certeza só podia piorar. Naquela noite, Thomas deitou-se olhando para o céu cintilante, imaginando se conseguiria dormir de novo. Toda vez que fechava os olhos, a imagem monstruosa de Ben saltava sobre ele, o rosto do garoto tomado pela demência, invadindo a sua mente. De olhos abertos ou não, ele poderia jurar que continuava ouvindo o golpe amortecido da flecha atingindo o rosto de Ben. Thomas sabia que nunca se esqueceria daqueles minutos terríveis no cemitério. Diga alguma coisa, falou Chuck pela 5ª vez, desde que haviam estendido os sacos de dormir. Não, respondeu Thomas, exatamente como fizera antes. Todo mundo sabe o que aconteceu. Aconteceu 1 ou 2 vezes. Algum trolho picado por um verdugo escapa e ataca alguém. Não pense que você é especial. Pela primeira vez, Thomas pensou que a personalidade de Chuck passara de um pouco irritante para intolerável. Chuck, agradeça por eu não estar com o arco do Albi agora. Eu só estou sendo... Cala a boca, Chuck, vai dormir. Thomas simplesmente não conseguia lidar com a situação no momento. Por isso, o seu colega adormeceu. E a julgar pelos sonoros roncos por toda a clareira, todo mundo fizera o mesmo. Horas mais tarde, no meio da noite, Thomas ainda era o único acordado. Queria chorar, mas não o fez. Queria encontrar Albi e esmurrá-lo, sem nenhuma razão aparente, mas não o fez. Queria gritar e chutar e cuspir e abrir a caixa e saltar na escuridão lá de dentro, mas não fez nada disso. Fechou os olhos e forçou os pensamentos e as imagens sombrias a saírem, e a certa altura caiu no sono. De manhã cedo, Chuck precisou arrastar Thomas para fora do saco de dormir, arrastá-lo até os chuveiros e arrastá-lo até os vestiários. O tempo todo Thomas sentia-se mole e indiferente, a cabeça doendo, o corpo querendo dormir mais. Tomou o café da manhã num torpor, e 1 hora depois não conseguia se lembrar do que comera.
Estava muito cansado. Era como se alguém tivesse entrado no seu cérebro e o grampeado no crânio em uma dezena de lugares. A azia queimava o seu peito. No entanto, pelo que pudera entender, os cochilos eram mal recebidos na gigantesca fazenda da clareira. Permaneceu ao lado de Newt, em frente ao celeiro do sangradouro, pronto para a sua primeira aula com o encarregado. Apesar da manhã difícil, na verdade estava empolgado com a ideia de aprender mais e com a oportunidade de afastar os pensamentos de Ben e do cemitério. As vacas mugiam, as ovelhas baliam, os porcos grunhiam por toda parte. Em algum lugar ali perto, um cachorro latiu. E Thomas esperou que Caçarola não desse um novo significado a cachorro-quente. Cachorro-quente, ele pensou. Qual foi a última vez que comi um cachorro-quente? Com quem eu comi? Tommy, por acaso está ouvindo o que eu estou falando? Thomas reagiu, saindo da sua confusão mental, e concentrou-se em Newt, que há um bom tempo devia estar falando com ele. Thomas não ouvira uma palavra do que dissera. Certo, desculpe, eu não dormi bem essa noite. Newt esboçou um sorriso sem graça. Normal, depois de tudo que você passou, deve estar pensando que eu sou um trolho cabeçudo por exigir que esteja pronto para começar a trabalhar hoje, depois de uma cena daquelas. Thomas encolheu os ombros. Trabalhar talvez seja a melhor coisa que eu possa fazer. Qualquer coisa para desligar a minha mente daquilo. Newt inclinou a cabeça, concordando, e seu sorriso tornou-se mais verdadeiro. Você é tão esperto quanto parece, Tommy. Esse é um dos motivos pelos quais cuidamos deste lugar com tanto cuidado e muito trabalho. Se ficar preguiçoso, você fica triste. Começa a entregar os pontos. Simples assim. Thomas concordou com o movimento de cabeça, chutando distraidamente uma pedra solta no chão rochoso e empoeirado da clareira. E aí, qual é a última sobre a garota de ontem? Se havia alguma coisa que penetrara a névoa dos seus pensamentos, fora a lembrança dela. Queria saber mais a seu respeito, entender a estranha ligação que sentia em relação a ela. Continua em coma, dormindo. Os socorristas vão lhe dando de colher a sopa que o Caçarola prepara, verificando seus sinais vitais e essas coisas. Ela parece bem, apenas morta para o mundo por enquanto. Isso é muito estranho. Se não tivesse passado pelo incidente com Ben no cemitério, Thomas estava certo de que ela teria ocupado todos os seus pensamentos na noite anterior. Talvez não fosse capaz de dormir por outra razão completamente diferente. Queria saber quem ela era e se ele a conhecia de algum modo. É isso, falou Newt. Estranho é a melhor palavra no caso, acho. Thomas olhou por cima do ombro de Newt para o grande celeiro vermelho desbotado, pondo de lado os pensamentos sobre a garota. E aí, o que fazemos primeiro? Tiramos leite das vacas ou retalhamos alguns pobres leitõezinhos? Newt riu, e Thomas percebeu que não tinha ouvido muito aquele tipo de som desde que chegara. A gente sempre fez os calouros começarem com os retalhadores. Não se preocupe, cortar os alimentos que o Caçarola vai usar é só uma parte do trabalho. Os retalhadores fazem tudo o que tenha a ver com os animais. Pena não conseguir me lembrar de toda a minha vida. Talvez eu adorasse matar animais. Ele estava apenas brincando, mas Newt não pareceu entender assim. Newt indicou o celeiro com um movimento de cabeça. Ah, você vai saber muito bem isso até o pôr do sol. Vamos lá conversar com o Winston. Ele é o encarregado. Winston era um garoto cheio de espinhas, baixo mas musculoso, e pareceu a Thomas que o encarregado gostava demais do seu trabalho. Talvez ele tenha sido mandado aqui por ser um serial killer, pensou. Durante a primeira hora, Winston mostrou todo o lugar para Thomas, indicando quais eram os cercados onde ficavam os diversos animais, onde ficavam as galinhas e os perus e o que ia para o celeiro. O cachorro, um labrador preto, agitado, chamado Tagarela, rapidamente adotou Thomas, seguindo os seus passos durante toda a visita. Imaginando de onde teria vindo o cachorro, Thomas perguntou ao Winston:
que disse que Tagarela sempre estivera ali. Parecia que o seu nome fora dado como uma brincadeira, já que o cão era bem silencioso. A segunda hora transcorreu em meio ao trabalho de verdade com os animais de criação, alimentando-os, limpando, consertando a cerca, dando um jeito no Plong todo. Plong. Thomas surpreendia-se cada vez mais empregando as expressões da clareira. A terceira hora foi a mais difícil para Thomas. Ele precisou observar enquanto Winston abatia um porco e começava a preparar as suas diversas partes para o consumo futuro. Thomas jurou duas coisas para si mesmo enquanto saía para o almoço. Primeiro, a sua carreira não seria entre os animais. Segundo, nunca mais comeria nada que viesse de um porco. Winston dissera para ele continuar sozinho, para andar pelo sangradouro, o que para Thomas foi ótimo. Enquanto caminhava na direção da porta leste, não conseguia parar de imaginar Winston em um canto escuro do celeiro mastigando pés de porcos crus. O sujeito lhe dava calafrios. Thomas estava passando exatamente pela caixa quando se surpreendeu ao ver alguém entrar na clareira vindo do labirinto. Através da porta oeste à sua esquerda, um garoto de origem asiática com braços fortes e cabelo preto cortado curto, que parecia um pouco mais velho do que ele. O corredor parou. Deu 3 passos para dentro, depois se curvou e apoiou-se nas mãos sobre os joelhos, respirando com dificuldade. Parecia que tinha acabado de correr 30 quilômetros. O rosto vermelho, a pele coberta de suor, as roupas ensopadas. Thomas ficou olhando, dominado pela curiosidade. Era a chance de ver um corredor de perto ou conversar com um deles. Além disso, com base nos últimos dias, o corredor tinha voltado algumas horas mais cedo. Thomas adiantou-se ansioso para conhecê-lo e fazer-lhe perguntas. No entanto, antes que Thomas pudesse articular uma frase, o garoto desmoronou no chão. Pasta 12. Capítulo 12. Thomas não se moveu por alguns segundos. O garoto jazia como um monte disforme, mal se mexendo. Mas Thomas permanecia congelado pela indecisão, com receio de se envolver. E se houvesse alguma coisa muito séria com aquele garoto? E se tivesse sido picado? E se... Thomas caiu em si de repente. Obviamente, o corredor precisava de ajuda. "Albi!" gritou. "Newt! Alguém chame um deles!" Thomas correu até o garoto mais velho e ajoelhou-se ao lado dele. "Ei, você está bem?" A cabeça do corredor descansava entre os braços abertos, como ele caíra, o peito arfando. Ele estava consciente, mas Thomas nunca vira alguém tão exausto. Estou bem, disse ele ofegante. Então ergueu os olhos. "Que Plong é você?" "Eu sou novo aqui." Ocorreu a Thomas então que os corredores passavam o dia no labirinto e não tinham testemunhado nenhum dos acontecimentos recentes. Será que aquele rapaz sabia ao menos sobre a garota? Provavelmente. Com certeza alguém lhe contara. "Sou Thomas. Estou aqui há apenas 2 dias. O corredor sentou-se depressa, o cabelo preto grudado na cabeça pelo suor. "Ah, sei, Thomas." Ele ofegou. "Calouro. Você e a mina." Albi apareceu correndo, aborrecido. "O que está fazendo de volta, Minho? O que aconteceu?" "Calminha aí, Albi," replicou o corredor, parecendo ganhar força por um segundo. "Faça alguma coisa útil, me arranje um pouco de água. Eu deixei a minha mochila cair em algum lugar." Mas Albi não se moveu. Chutou a perna de Minho, com força demais para ser de brincadeira. "O que aconteceu?" "Mal consigo falar, cara de Mértila," gritou Minho, a voz áspera. "Me arranja um pouco d'água." Albi olhou para Thomas, que ficou chocado em ver a insinuação de um sorriso passar pelo rosto dele, antes de desaparecer em uma carranca. "Minho é o único trolho que pode falar comigo dessa maneira, sem ter o seu traseiro atirado pelo penhasco." Então, surpreendendo Thomas ainda mais, Albi se voltou e saiu correndo, supostamente para buscar água para Ninho. Thomas voltou-se para Minho.
Albi deixa você mandar nele assim? Minho deu de ombros. Depois limpou as gotas de suor da testa. Você tem medo daquele linguarudo? Cara, você tem muito que aprender, malditos calouros. O comentário magoou Thomas muito mais do que deveria, considerando que conhecia aquele sujeito havia menos de 3 minutos. Ele não é o líder? Líder? Minho deu um grunhido alto que provavelmente deveria ser uma risada. É sim, pode chamá-lo de líder se quiser. Talvez devêssemos chamá-lo El Presidente. Não, Almirante Albi. É isso aí. Ele esfregou os olhos, dando uma risadinha estridente enquanto fazia isso. Thomas não sabia que rumo dar a conversa. Era difícil dizer quando o Minho estava brincando. Então, quem é o líder se não for ele? Fedelho, apenas calha a boca antes de se confundir ainda mais. Minho suspirou como se estivesse entediado. Depois resmungou, quase para si mesmo. Por que vocês trolhos sempre vêm aqui fazendo perguntas estúpidas? Que saco! O que esperava que fizéssemos? Thomas sentiu um ímpeto de raiva. Aposto que não era diferente logo que chegou aqui, teve vontade de dizer. Façam o que mandarem. Mantenham a boca fechada. É isso que eu espero. Minho o olhara direto no rosto pela primeira vez ao proferir aquela última frase, e Thomas inconscientemente afastou-se alguns centímetros, mas em seguida se deu conta de que havia cometido um erro. Não devia deixar aquele cara pensar que podia falar com ele daquele jeito. Recuou, erguendo-se sobre os joelhos, para poder olhar de cima o rapaz mais velho. Sei direitinho o que você fez quando era um calouro. Minho observou Thomas com atenção. Depois, novamente, olhando direto nos seus olhos, disse, fui um dos primeiros clarianos, cabeção. Feche a matraca enquanto não souber com quem está falando. Thomas, agora ligeiramente atemorizado pelo garoto, mas mais consciente do motivo de sua atitude, fez menção de se levantar. Minho, de imediato, agarrou seu braço. Cara, sente aqui. Estou só tirando onda com você. É divertido demais. Você vai ver quando o próximo calouro chegar. Ele se interrompeu, curvando as sobrancelhas com perplexidade. Parece que não haverá mais nenhum calouro, hein? Thomas relaxou. Voltou a sentar-se, surpreso pela facilidade com que ele tinha sido posto à vontade novamente. Pensou na garota e no bilhete, dizendo que ela era a última para sempre. Acho que não. Minho semicerrou um pouco os olhos, como se examinasse Thomas. Você viu a mina, certo? Todo mundo está dizendo que você provavelmente conhecia ela ou algo parecido. Thomas sentiu que se colocava na defensiva. Eu a vi, não me parece familiar de maneira nenhuma. Imediatamente sentiu-se culpado por mentir, mesmo que fosse uma mentirinha. Ela é gostosa? Thomas parou. Não tinha pensado nela daquele jeito desde que ela enlouquecera, entregara o bilhete e pronunciara a sua única fala. Tudo vai mudar. Mas lembrava-se de como era bonita. Acho que é gostosa. Minho jogou-se para trás até ficar estirado no chão, os olhos fechados. Você acha. Se tivesse atração por garotas em coma, certo? Deu uma risadinha estridente de novo. Certo. Thomas estava tendo dificuldade de decidir se gostava de mim ou não. A personalidade dele parecia mudar a cada minuto. Depois de uma longa pausa, resolveu arriscar. Então, disse com cautela, você não encontrou nada hoje? Minho arregalou os olhos e encarou Thomas. E você sabe, fedelho? Essa é a coisa mais idiota e mertilenta que se poderia perguntar a um corredor. Ele fechou os olhos de novo. Mas não hoje. Como assim? Thomas ousou esperar por alguma informação, uma resposta. Pensou, por favor, só me dê uma resposta. Espere só até o belo almirante voltar. Não gosto de falar as coisas 2 vezes. Mesmo assim, ele pode não querer que você ouça. Thomas suspirou. Não estava, enfim, muito surpreso com a falta de respostas. Bem, pelo menos me conte por que parecia tão cansado. Não corre lá fora todos os dias?
Minho gemeu enquanto se levantava e cruzava as pernas. Fedelho, corro lá fora todos os dias. Digamos que hoje fiquei muito empolgado e corri um pouco mais depressa para trazer o meu traseiro de volta para cá. Por quê? Thomas queria desesperadamente ouvir alguma coisa sobre o que acontecera no labirinto. Minho jogou as mãos para o alto. Cara, eu já disse, paciência. Espere pelo General Albi. Algo na voz dele atenuou o golpe, e Thomas tomou uma decisão. Gostava de Minho. Certo, vou calar a boca. Apenas faça com que Albi me deixe ouvir também o que aconteceu. Minho o observou por um segundo. Tudo bem, fedelho, você manda. Albi chegou um instante depois com um grande copo de plástico cheio de água e entregou a Minho, que bebeu tudo de um gole só, sem parar nem uma vez para tomar fôlego. Muito bem, disse Albi. Desembuche, o que aconteceu? Minho arqueou as sobrancelhas e fez um sinal com a cabeça na direção de Thomas. Não tem problema, replicou Albi. Não me interessa o que esse trolho ouvir. Agora fale. Thomas ficou sentado em silêncio, esperando ansiosamente enquanto Minho se esforçava para se levantar, fazendo uma careta a cada gesto, com um aspecto que denotava exaustão. O corredor equilibrou-se contra o muro, dirigindo aos outros dois um olhar frio. Encontrei um deles morto. Hã? Surpreendeu-se Albi. Um deles o quê? Minho sorriu. Um verdugo morto. Pasta 13. Capítulo 13. Thomas estava fascinado com a menção a um verdugo. Só pensar na criatura asquerosa já era algo aterrorizante, mas ele ficou se perguntando por que encontrar uma delas morta era grande coisa. Será que nunca havia acontecido antes? Albi estava como alguém que acabava de saber que pode criar asas e voar. Não é um bom momento para gracinhas, comentou. Olhe, falou Minho, eu também não acreditaria em mim se fosse você, mas acredite, eu vi uma daquelas coisas nojentas, gordas e grandonas. Sem dúvida nenhuma, nunca aconteceu antes, concluiu Thomas. Você encontrou um verdugo morto, repetiu Albi. Isso mesmo, Albi, confirmou Minho, as palavras acompanhadas de um tom de irritação. A uns 3 quilômetros daqui, perto do penhasco. Albi olhou para o labirinto, depois de novo para Minho. Bem, por que não trouxe a criatura de volta com você? Minho riu de novo, meio grunhido, meio risadinha. Você andou bebendo o molho apimentado do caçarola? Aquelas coisas devem pesar meia tonelada, cara. Além disso, eu não tocaria em uma delas, mesmo que você me desse uma viagem grátis para fora desse lugar. Albi persistiu nas perguntas. E como era a aparência da coisa? Os ferrões de metal estavam dentro ou fora do corpo? Ela se movia de algum modo? A pele ainda estava úmida? Thomas estava explodindo de vontade de fazer perguntas. Ferrões de metal? Pele úmida? O que era tudo aquilo? Mas mordeu a língua, não querendo chamar a atenção para a sua presença e temendo que eles fossem conversar em particular. Calma aí, cara, falou Minho. Você tem que ver por si mesmo. É estranho. Estranho? Albi pareceu confuso. Cara, eu tô exausto, morrendo de fome e quase com uma insolação. Mas se você estiver a fim de dar um alô para a coisa agora mesmo, podemos ir lá e estar de volta antes que os muros fechem. Albi olhou para o relógio. Melhor esperar até amanhã, na hora de acordar. Essa foi a coisa mais inteligente que disse em uma semana. Minho recompôs-se, desencostando do muro. Deu um tapinha no braço de Albi, depois partiu em direção à sede mancando. Ainda falou por cima do ombro enquanto se afastava, demonstrando que o seu corpo inteiro doía. Eu sei que devia voltar lá, mas esqueça. Eu vou comer um pouco daquele cozido nojento do caçarola. Aquilo foi uma ducha de água fria para Thomas. Precisava admitir que Minho merecia um descanso e um pouco de comida, mas queria saber mais. Então Albi voltou-se para Thomas, surpreendendo.
Se sabe de alguma coisa e não me contou... Thomas estava cansado de ser acusado de saber das coisas. Não era esse o problema? Ele não sabia de nada. Encarou de forma direta o rapaz e perguntou: por que você me odeia tanto? A expressão que dominou o rosto de Alby foi indescritível. Em parte confusão, em parte raiva, em parte choque. Odiar você? Garoto, você não aprendeu nada desde que apareceu naquela caixa. Isso não tem nada a ver com odiar, gostar, amar ou ter amizade ou algo parecido. Só o que nos interessa é sobreviver. Deixe de frescura e comece a usar esse cérebro de Mértila se tiver algum. Thomas sentiu como se tivesse levado um tapa na cara. Mas por que você está sempre me acusando? Porque não pode ser coincidência, cabeção. Você surge aqui, depois aparece uma garota como o calouro no dia seguinte, depois umas coisas malucas, bem tentando morder você, verdugos mortos. Está acontecendo algo e eu não vou descansar enquanto não descobrir o que é. Eu não sei de nada, Alby. Pareceu-lhe adequado colocar um pouco de calor nas palavras. Nem mesmo sei onde eu estava 3 dias atrás, muito menos porque Siminho encontraria uma coisa morta chamada verdugo. Portanto, dá um tempo. Alby inclinou-se ligeiramente para trás, olhando um tanto distante para Thomas por vários segundos. Então disse: pega leve, fedelho. Cresça e comece a pensar. Eu não ganho nada em acusar ninguém de coisa alguma, mas se lembrar de algo, se algo ao menos parecer familiar, é melhor começar a falar, prometa. Não enquanto não tiver uma memória confiável, pensou Thomas. Só quando quiser falar. Tá bom, eu acho, mas apenas prometa. Thomas fez uma pausa, enjoado de Alby e da sua atitude. Vá lá, disse por fim, eu prometo. Com isso, Alby fez meia volta e se afastou, sem dizer mais nenhuma palavra. Thomas encontrou uma árvore no Campo Santo, uma das mais bonitas à beira da floresta, com bastante sombra. Temia voltar a trabalhar com Winston, o açougueiro, e sabia que precisava almoçar, mas não queria chegar perto de ninguém enquanto não conseguisse se livrar de tudo aquilo. Recostado no tronco, desejou uma brisa, mas não a teve. Mal tinha sentido as pálpebras baixarem, quando Chuck estragou a sua paz e tranquilidade. Thomas, Thomas! O garoto guinchava enquanto corria na direção dele, abandonando os braços, o rosto inflamado de empolgação. Thomas esfregou os olhos e gemeu. Não queria mais nada no mundo do que meia hora de soneca. Só quando Chuck parou bem na sua frente, fazendo um esforço para recuperar o fôlego, foi que abriu os olhos. O que foi? As palavras saíram com dificuldade da boca de Chuck, em meio à respiração ofegante. Ben, ele não está morto. Todos os sinais de cansaço foram projetados para longe do organismo de Thomas. Ele saltou de pé para ficar de frente para Chuck. O quê? Ele não está morto. Os embaladores foram lá cuidar dele. A flecha não atingiu o cérebro dele. Os socorristas o curaram. Thomas virou-se para a floresta onde o garoto doente o atacara ainda na noite anterior. Você deve estar brincando. Eu vi como ele ficou. Ele não estava morto? Thomas não sabia o que sentir mais fortemente. Confusão, alívio, medo de um novo ataque. Bem, quem me dera, disse Chuck. Ele está trancado no amansador, com um grande curativo cobrindo metade da cabeça. Thomas girou para encarar Chuck de novo. O amansador? O que quer dizer com isso? O amansador é a nossa prisão no lado norte da sede. Chuck apontou naquela direção. Eles o jogaram naquele lugar tão depressa que os socorristas tiveram de fazer o curativo lá mesmo. Thomas esfregou os olhos. A culpa o consumia quando percebeu como se sentia de verdade. Ficava aliviado por Ben ter morrido. Assim não precisaria se preocupar em encontrá-lo de novo. E aí, o que vão fazer com ele?
Já houve um conclave dos encarregados esta manhã, e pelo jeito chegaram a uma decisão unânime. Parece que o Ben vai desejar que aquela flecha tivesse chegado mesmo ao cérebro de Mértila dele. Thomas fez uma careta, confuso com o que Chuck dissera. Do que você está falando? Ele vai ser banido. Esta noite, por tentar matar você. Banido? O que isso significa? Thomas precisava perguntar, embora soubesse que se Chuck achava que era pior do que estar morto, então não poderia ser algo bom. E então Thomas viu talvez a coisa mais perturbadora com que já se deparara desde a sua chegada à clareira. Chuck não respondeu, apenas sorriu. Sorriu apesar de tudo, apesar do significado sinistro do que acabara de anunciar. Então virou-se e correu, talvez para contar a outro a notícia excitante. Naquela noite, Newt e Alby reuniram todos os clarianos na porta leste, cerca de meia hora antes de ela se fechar. Os primeiros sinais do crepúsculo anunciando-se no céu. Os corredores tinham acabado de voltar e de entrar na misteriosa Casa dos Mapas, fechando a porta de ferro atrás deles. Minho já tinha entrado mais cedo. Alby disse aos corredores para se apressarem nos seus afazeres. Queria que estivessem de volta em 20 minutos. Thomas ainda se sentia incomodado pela maneira como Chuck sorrira quando dera a notícia sobre Ben ser banido. Embora não soubesse ainda o que significava, com certeza não parecia ser uma coisa boa, especialmente quando estavam todos reunidos próximo ao labirinto. Será que vão colocá-lo para fora daqui? Imaginou. Com os verdugos? Os outros clarianos conversavam num murmúrio abafado, um forte sentimento de expectativa amedrontada pairando sobre todos como uma neblina espessa. Thomas, porém, não dizia nada. Aguardando de braços cruzados, esperando pelo espetáculo. Esperou calmo até que os corredores finalmente saíram do seu edifício. Todos eles parecendo exaustos, os rostos marcados por profundas reflexões. Minho fora o primeiro a sair, o que fez Thomas perguntar se ele era o encarregado dos corredores. Tragam ele, gritou Alby, tirando Thomas dos seus pensamentos. Os seus braços caíram para o lado, inertes, quando ele se soltou, olhando pela clareira em busca de um sinal de Ben. Um tremor elevando-se dentro dele, enquanto imaginava o que o garoto faria quando o visse. De um canto, no fundo da sede, 3 dos maiores garotos apareceram arrastando Ben pelo chão. As roupas dele estavam em frangalhos, mal se mantendo no corpo. Um curativo sanguinolento cobria metade de sua cabeça e do rosto. Recusando-se a pousar os pés no chão para ajudar de qualquer maneira, ele parecia tão morto quanto da última vez em que Thomas o vira, a não ser por um detalhe. Os seus olhos estavam abertos, arregalados pelo terror. Newt, disse Alby em uma voz muito mais baixa. Thomas não teria ouvido se não estivesse a poucos passos de distância. Traga o poste. Newt concordou com um movimento de cabeça, já a caminho de um barracão de ferramentas usado pelos jardineiros. Era evidente que estava esperando pela ordem. Thomas tornou a acompanhar Ben e os guardas. O garoto pálido e em estado lastimável continuava sem esboçar resistência, deixando que o arrastassem pelo chão de rocha empoeirado do pátio. Quando chegaram à aglomeração, puseram Ben de pé na frente de Alby, o líder. Ben baixou a cabeça, recusando-se a olhar para quem quer que fosse. Você causou isso a si mesmo, Ben, disse Alby. Então abanou a cabeça e olhou para a cabana para onde Newt se dirigia. Thomas acompanhou o olhar dele a tempo de ver Newt passar pela porta inclinada. Ele trouxe várias barras de alumínio, que foi pendendo pelas extremidades até formar um poste de uns 6 metros de comprimento. Em seguida, prendeu alguma coisa estranha em uma das extremidades e dirigiu-se rumo ao grupo. Um arrepio correu pela espinha de Thomas ao ouvir o ruído metálico que o poste fazia ao ser arrastado sobre as pedras do chão, à medida que Newt avançava.
Thomas estava horrorizado com tudo aquilo. Embora nunca tivesse feito nada para provocar Ben, sentia-se responsável. Como podia ser culpado de alguma coisa? Nenhuma resposta lhe ocorreu, mas a culpa continuava torturando-o como se fosse uma doença. Por fim, Newt aproximou-se de Alby e estendeu-se à extremidade do poste que segurava. Thomas conseguiu ver melhor o estranho apêndice agora. Uma argola de couro grosseiro presa ao metal por um imenso grampo de arame. Uma grande fivela revelava que a argola podia ser aberta e fechada, e o seu propósito tornou-se evidente. Era uma coleira. Pasta 14. Capítulo 14. Thomas observou enquanto Alby desabotoava a coleira e depois a prendia no pescoço de Ben. Este finalmente levantou os olhos quando a tira de couro foi apertada e fechada com um estalido seco. As lágrimas brilhavam em seus olhos. Fios de muco escorriam das narinas. Os clarianos olhavam em silêncio. Ninguém pronunciou uma palavra. "Por favor, Alby", implorou Ben, a voz trêmula, soando tão patética que Thomas não conseguiu acreditar que fosse a mesma pessoa que tentara morder-lhe o pescoço no dia anterior. "Juro que foi tudo por causa da transformação. Eu nunca quis matá-lo. Eu só perdi a cabeça por um segundo. Por favor, Alby, por favor." Cada palavra do garoto era como um soco no estômago de Thomas, fazendo-o sentir-se mais culpado e confuso. Alby não respondeu. Puxou a coleira para se certificar de que estava bem fechada e presa com firmeza ao poste comprido. Afastando-se de Ben e aproximando-se do poste, pegou-o do chão e correu a palma da mão e os dedos por todo o seu comprimento. Quando chegou à extremidade oposta, agarrou-o com firmeza e encarou a multidão. Os seus olhos estavam injetados de sangue, o rosto contraído de raiva, respirando com força. Para Thomas, de repente, ele pareceu o próprio demônio. E do outro lado a imagem era bizarra. Ben, tremendo, chorando, a tosca coleira de couro presa ao pescoço pálido e descarnado, atado ao poste comprido que se estendia entre ele e Alby, colocado a uns 6 metros de distância. A haste de alumínio encurvava-se no meio. Mas só um pouco. Mesmo de onde Thomas se encontrava, ela parecia surpreendentemente forte. Alby falou em voz alta, quase cerimoniosa, olhando para todos e para ninguém ao mesmo tempo. "Ben dos construtores, você foi sentenciado ao banimento pela tentativa de assassinato de Thomas, o calouro. Os encarregados falaram, e a palavra deles não muda. E você não poderá voltar, nunca mais." Houve uma longa pausa. "Encarregados, assumam o seu lugar no poste de banimento." Thomas odiou que a sua ligação com Ben fosse tornada pública. Odiou a responsabilidade que sentiu. Ser de novo o centro das atenções só podia gerar mais suspeitas a seu respeito. O seu problema transformou-se em raiva e culpa. Mais do que tudo, ele só queria que Ben sumisse, que tudo acabasse de uma vez. Um por um, os garotos saíram do grupo e se aproximaram ao longo do poste. Cada um que chegava o agarrava com as 2 mãos, segurando-o com força como se estivessem prontos para disputar o cabo de guerra. Newt era um deles, assim como Minho, confirmando a suspeita de Thomas de que ele era o encarregado dos corredores. Winston, o açougueiro, também tomou posição. Assim que todos assumiram seus postos, 10 encarregados espaçados igualmente uns dos outros entre Alby e Ben, o ar como que parou e silenciou. Os últimos ruídos eram os soluços abafados de Ben, que continuava enxugando o nariz e os olhos. Ele olhava à esquerda e à direita, embora a coleira ao redor do pescoço o impedisse de ver o poste e os encarregados atrás de si. Os sentimentos de Thomas mudaram de novo. Obviamente, havia algo de errado com Ben. Por que ele merecia aquele destino? Não seria possível fazer alguma coisa por ele? Thomas passaria o resto dos seus dias sentindo-se responsável? "Acabem logo!" gritava dentro da cabeça. "Acabem logo com isso!"
Por favor, pediu Ben, a voz elevando-se em desespero. Por favor! Alguém me ajude! Vocês não podem fazer isso comigo! Cala a boca! Trovejou Alby atrás dele. Mas Ben o ignorou, implorando por ajuda enquanto puxava a coleira presa ao pescoço. Alguém os impeça! Me ajudem, por favor! Ele olhava de um garoto para outro, implorando com o olhar. Todos desviavam o rosto. Thomas rapidamente escondeu-se atrás de um garoto mais alto para evitar o confronto com Ben. Não posso encarar aqueles olhos de novo, pensou. Se deixássemos trolhos como você se safar de uma dessas, falou Alby, nunca teríamos sobrevivido até aqui. Encarregados, preparem-se. Não, 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 dizia Ben, já sem fôlego. Juro que não erro mais, juro que não faço isso de novo, por favor. O seu grito estridente foi abafado pelo estrondo da porta leste começando a se fechar. Centelhas saltaram da pedra enquanto o imenso muro da direita deslizou para a esquerda, rugindo como um trovão enquanto seguia o seu caminho para separar a clareira do labirinto durante a noite. O chão tremeu embaixo deles, e Thomas não sabia se seria capaz de ver o que sabia que aconteceria em seguida. Encarregados agora! Gritou Alby. A cabeça de Ben chicoteou para trás enquanto era projetado para a frente. Os encarregados empurrando o poste na direção do labirinto do lado de fora da clareira. Um grito estrangulado brotou da garganta de Ben, mais alto do que o ruído da porta que se fechava. Ele caiu de joelhos, só para ser levantado à força pelo encarregado que estava à frente. Um garoto forte, de cabelo preto e com uma expressão hostil. Não! Gritou Ben, a saliva espirrando da boca enquanto se debatia, tentando arrancar a coleira com as mãos. Mas a força conjunta dos encarregados era inabalável, empurrando o garoto condenado cada vez mais para perto do limite da clareira, exatamente quando o muro direito estava quase ali. Não! Ele gritou mais uma vez, e outra vez ainda. Ben procurou fincar os pés no limiar, mas a tentativa mal durou uma fração de segundo. Com um solavanco, o poste o mandou para o labirinto. Logo ele estava a mais de 1 metro para fora da clareira, sacudindo o corpo de um lado para o outro, ainda tentando escapar da coleira. Os muros da porta estavam a poucos segundos de se fechar. No último esforço violento, Ben foi capaz de girar o pescoço no círculo de couro de modo a ficar de corpo inteiro de frente para os clarianos. Thomas não conseguia acreditar que ainda estivesse olhando para um ser humano. A insanidade dos olhos de Ben, o catarro escorrendo da boca, a pele muito branca e esticada, juncada de veias saltadas sobre os ossos. Ele parecia mais estranho do que tudo que Thomas pudesse imaginar. Parem! Gritou Alby. Ben gritou então, sem interrupção, um som tão penetrante que Thomas tapou os ouvidos. Foi um grito bestial, insano, com certeza reduzindo as cordas vocais do garoto a farrapos. No último segundo, o encarregado da frente, de alguma forma, afrouxou a barra mais larga, destacando-a da parte presa a Ben, e puxando-a com força de volta à clareira, deixou o garoto entregue ao seu banimento. Os gritos finais de Ben foram abafados quando os muros se fecharam com um estrondo terrível. Thomas contraiu os olhos fechados e ficou surpreso ao sentir as lágrimas correndo pelas suas faces.